votação anterior, João Daniel votou com o PT. Deputado Rogério Marinho, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputados de consolidação, né? Hoje nós estamos assistindo aqui, e isso já há uma semana, uma espécie de circo que está armado no Parlamento brasileiro. Uma farsa burlesca, uma situação que envergonha esse Parlamento. Nós estamos assistindo aqui de forma reiterada parlamentares afirmarem, assim com a empáfia, com a cara lisa, de que há um golpe político contra o ex-presidente da República, o senhor Lula. E essa afirmação é feita se acusando o Supremo Tribunal Federal de parcialidade. A primeira e grande incoerência é que a maior parte desse tribunal foi indicado pelos ex-presidentes Lula e a ex-presidente Dilma. O que se cobra então do tribunal, na verdade, é um pretenso e improvável pacto espúrio que tem que ser denunciado e combatido pela sociedade. Tipo, nós indicamos aquele ministro para o Supremo, mas ele tem compromisso conosco. Não! Ele tem compromisso com a sociedade brasileira. Ele tem compromisso com a Constituição brasileira. Ele tem compromisso com o Estado de Direito e com a democracia. E isso tem que ser reiterado e defendido. Nós vemos aqui uma farsa muito bem armada, dentro da perspectiva e da ação de Joseph Goebbels, o nazismo. A repetição do mantra e das palavras de ordem são iguais. São absolutamente iguais. Os discursos são uniformes, são orquestrados, são repetitivos, são feitos no mesmo diapasão e são feitos pelos membros dos mesmos partidos. Nós temos que louvar aqui, talvez, a disciplina, mas temos que deplorar o método e o conteúdo, porque é um método e conteúdo que depõe contra a Constituição e contra a democracia. É muito fácil ir para a tribuna e dizer que se comete atos de arbitrariedade quando esses atos são praticados contra os nossos interesses. Democracia é aceitar no Estado de Direito a decisão do Judiciário, que é o equilíbrio entre os poderes. Democracia é aceitar que existe divergência. Nós escutamos aqui uma palavra que é muito fácil, chamada fascismo. Eu quero lembrar que o fascismo e a esquerda brasileira são irmãos gêmeos, porque o fascismo, por exemplo, pretende manietar a liberdade da imprensa, e o que nós ouvimos aqui da esquerda no Brasil é que eles querem controlar e manietar a imprensa brasileira. O fascismo prega métodos totalitários de intimidação daqueles que pensam diferente. E o que nós vemos aqui é que aqueles que se atrevem a denunciar essa farsa são perseguidos, são inclusive colocados em situação de fragilidade. Vejam, por exemplo, as milícias paramilitares financiadas pela esquerda brasileira, o MST e o MTST, entidades apócrifas que sequer têm CNPJ, que não têm existência civil formal e que cotidianamente afrontam a nossa Constituição, impedindo o direito de ir e vir dos brasileiros, depredando o patrimônio público e o patrimônio privado, andando com foices, martelos e facas nas vias públicas, ameaçando inclusive a vida e a sanidade dos brasileiros que pensam diferente. Há alguns anos atrás, poucos anos, em 2016 ainda, foi votada aqui a lei antiterrorista. E me lembro de um lobby muito forte para se retirar das restrições do terrorismo essas organizações pretensamente democráticas. E elas hoje estão praticamente isentas de serem penalizadas pelos ilícitos que cometem. Está na hora de revisarmos esse texto. Está na hora de revermos essa situação para o bem do Brasil. Hoje mesmo,
Temos notícia de que a empresa Riachuelo foi invadida na cidade do Natal por militantes do PT, por militantes do MST, porque o seu controlador ousou dizer que essas entidades são entidades fora da lei. É esse o Estado brasileiro que devemos defender? É essa sociedade que nós achamos que é democrática? Que quem acha, que quem entende, de quem pensa diferente, é fustigado, é ameaçado, é perseguido, é escorraçado, é combatido. E vejam, no dia do jornalista, 8 ou 9 equipes de jornalismo foram agredidos covardemente por militantes do Partido dos Trabalhadores, lá em São Bernardo do Campo. Foram agredidos e a entidade sindical que representa os jornalistas no Brasil sequer teve a hombridade de defender os seus membros. Foi justificar as agressões, o que demonstra que essas entidades não representam os seus associados. Hoje vemos aqui, senhor presidente, várias viúvas do imposto sindical que se revezam aqui no microfone para reclamar da reforma trabalhista. Eu quero dizer que milhões de empreendedores brasileiros, pequenos e microempreendedores, estão se regozijando nesse momento, porque a reforma trabalhista diminuiu extraordinariamente o número das ações de litigância frívola. E o único direito que foi retirado, senhor presidente, foi o direito de mentir e tentar engabelar o judiciário. Então nós esperamos que baixe aqui nesse Congresso o bom senso e respeitemos a democracia, a Constituição, o Estado de Direito e o judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Paulo Pimenta.